São José Colônia, São José de antigamente, São José vê os vultos dessa cidade. Resgatando São José. É isso mesmo? Bom dia, Edu. Bom dia, ouvintes do Jornal da Sete, apaixonados pela bola. Exatamente, Paulo, você já comentou aí sobre o Resgatando São José. Exatamente, eu vou falar rapidinho aqui, porque tem para falar sobre o esporte. E os amigos aí que estão acompanhando, o Resgatando São José dos Campos no Facebook, a história da cidade, personalidades, fotos, vídeos. Vale a pena ir dar uma conferida, Resgatando São José dos Campos. Devido aos jogos da seleção pelas eliminatórias. O Brasil jogará contra o Chile amanhã, às 8h30 da noite, no Allianz Parque. A seleção já está classificada, tem 38 pontos, 10 a mais que o Uruguai, que está em segundo, e o Chile, com 26 pontos, ocupa a terceira. A Argentina está numa situação dificílima. Os hermanos ocupam a sexta colocação com 25 pontos e irão decidir a vaga contra o Equador. São José poderá antecipar as eleições presidenciais. Mas, para isso acontecer, o presidente e os 2 vice-executivos também precisariam renunciar. É o que diz o Estatuto do São José. O presidente do Conselho Deliberativo, Benedito Pico, do clube, mas que ainda não existe nenhuma reunião marcada para fazer essa definição. O vôlei Taubaté executivo do Campeonato Paulista da modalidade. De esportes na próxima quinta-feira. Bom dia a todos. Bom dia, Edu. Um abraço a toda a Taubaté. 7h38. Bom dia pro Ayrton. Ayrton aqui do posto, tá na escuta do programa. Alô, Silvio. 7h38. O Rei do Óleo são 2. Você deixar o seu carro tinindo, chegando no final do ano, não vai deixar para dezembro não. Vá agora até uma Rei do Óleo Lubrificantes Automotivos e vai fazer a troca de óleo. A higienização do ar-condicionado, a limpeza do sistema de arrefecimento e qualquer acessório para o seu carro. Um lembrete, você faz a troca. Você pode cadastrar a sua empresa, leva toda a sua frota para lá, tem desconto e paga depois. De Avenida Heitor Villa-Lobos, 1874, no São Dimas. Outro 3939. Cristiano. Mas conosco aqui a doutora Aline Machado. A doutora Aline Machado é psicóloga e a gente eu tive o prazer de estar com ela semana passada numa conversa que nós fizemos na rede éticas aí, toda essa crise política que está acontecendo. Doutora, a senhora como psicóloga, né, como é que a senhora vê isso? Antes de mais nada, bom dia, é um prazer receber a senhora aqui no Jornal da Sete, falando para todo o Vale do Paraíba, Taubaté, Caçapava, Jacareí, São José, Paraibuna do meu grande amigo Vitão. Padeira, assim, está precisando até fumaça. Dar um abraço para o prefeito Casquinha de Jambeiro, ou seja, doutora Aline, a senhora fala para todo o Vale do Paraíba nessa manhã. Bom dia, é um prazer recebê-la. Bom dia, doutora. Bom dia, eu agradeço. A trabalho, e é bem nesse horário. Queria dar bom dia para todo mundo que está me ouvindo, para os meus alunos, para todo mundo que está acompanhando.
meus pacientes. Tem muita gente aqui que já mandou que está me ouvindo. Normalmente já tem pacientes são adultos, não é? Mas o foco sempre é a criança, né? A criança é a base de tudo. Agora, está chegando o dia das crianças, os pais sempre acabam se deparando com aquela expectativa da criança, dos filhos em relação ao presente. Do pai, que tem outras prioridades, tem água, luz, telefone, Sim. o consórcio, a prestação. Como o pai, a mãe ou os pais devem tratar a criança nessa época? Maravilhosa a sua pergunta. Eu acho que é importante a importância da criança, né? A história da criança, né? A história social, o envolvimento nosso, adulto, com a política e a criança. A criança entende de política, a criança tem que ser ensinada. E aí eu vou dizer para vocês que no contexto filosófico, na origem da palavra, né? Política. O que é política? Política, antigamente, era quem era político? Quem cuidava da polis. E o que vem a ser polis, Aline? Né? Polis significava cidades na Grécia Antiga, né? Então, o verdadeiro político, né, pessoal, era aquele que cuidava das cidades. Então, uma coisa que eu ensino para minha filha, que tem apenas 4 anos, e pasme, as pessoas ficam chocadas com isso, mas é possível, é que ela é guardiã, ela é política, ela é cuidadora da cidade. Que bom isso. Então, isso é extremamente importante para você que está me ouvindo e tem seu filho, né? Então, assim, seu filho tem que aprender que ele é o primeiro político, antes do prefeito, antes do vereador, ele tem que cuidar da cidade. Ensinar desde cedo, não, olha, não jogar um papel de bala na rua. Exatamente o que eu ia falar. Certo? Ou seja, a cidade, a rua é a extensão da nossa casa. Sem dúvida. Né? Porque tem alguns porcões aí que a gente cobra diariamente aqui, os caras jogam até sofá na beira da rua. Pois é. Então, é importante para a criança saber, ela tem que saber que ela tem que guardar a vaga do deficiente, ela tem que guardar, né, ela tem que respeitar os idosos, ela tem que respeitar o jardim, as flores. Eu sempre pergunto para minha filha, acho que é importante você entender. Minha filha adora flores, e aí quando ela vai tentar recolher uma, eu pergunto para ela, filha, o que essa flor fora do jardim vai fazer na tua vida? Ela vai ficar quantos dias na tua mão, meu amor? Bacana. Eu falo para ela vai morrer, meu amor. Ela perde toda a beleza. Agora, quando você tira de um jardim, você está destruindo a alegria das pessoas. Porque as pessoas, quando estão andando e vê um jardim bonito, um jardim bem cuidado, na nossa cidade, que as pessoas estão... Nós estamos pagando, filho. O meu trabalho está pagando aqui por esse jardim, que é a cidade, muito é o bom. imposto. E a criança entende muito. Então, nós combinamos que toda vez que ela passasse por uma flor, ela iria admirar e ela iria lembrar que aquela flor não pertence a ela, mas pertence a uma comunidade. Então, você, né, meu querido... Eu acho que é esse senso de comunidade que falta infelizmente, uma parcela da população. Existe um prefeito, sim, nós temos que cobrar o prefeito, mas o prefeito não administra a cidade sozinho, administra em comunidade. Não adianta nada o prefeito pedir para o secretário, olha, faça uma boa manutenção da cidade, se o cidadão lá do Campo dos Alemães, que a prefeitura toda semana vai lá na mesma área, limpa, E aí, a prefeitura limpa, tudo sujo de entulho de novo. Não tem como. E aí a culpa é de quem? A culpa é do prefeito? Aí também não, né? Então, independente da nossa condição social, econômica, né? Eu acho que é importante a gente ensinar esses preceitos éticos. O que é éticos? Ethos, né? Que a gente fala. Seria como se fosse uma linha aqui na nossa cabeça. Eu sempre digo para o ouvinte imaginar. Imagina uma linha na sua cabeça que te mantém honrado. Que faz com que você possa olhar no olho das pessoas e você ter dignidade. Isso qualquer um pode ter, independente da sua condição financeira, e ensinar. Porque as crianças são cheias do que nós plantamos nela. Então, eu sempre faço questão, eu trabalho demasiadamente, mas eu faço questão de fazer alguma receita. Seja uma receitinha de uma experiência para ela brincar com uma massinha, ou um bolinho, e eu escuto quais são as crenças dela, quais são os valores dela, o que ela está pensando, o que ela está colhendo na escola com um amiguinho, e eu vou podando, porque a criança, ela é uma planta que você precisa ir podando ela, você precisa ir limpando, tirando a erva daninha, tirando aqueles pensamentos, e eu questiono, antes de você criticar o teu filho, tá? Isso aqui vai para você agora, minha amiga, meu amigo. Antes
você criticar o teu filho, você pense, escute o que ele está te dizendo, escuta e você pergunte, questione ele. Filho, o que você pensa sobre isso? Vamos dar um exemplo que seu filho foi e xingou uma criança de baiana, vamos supor. Pergunte pro seu filho, filho, o que é ser um baiano? Porque isso é um preconceito. A criança vai dizer, provavelmente é uma que fala engraçado, que se veste engraçado, você diz, você acha isso, meu filho? Baiano, vou te falar o que é baiano, meu filho. Baiano é uma pessoa que nasceu, né, num estado maravilhoso, cheio de cultura. E mostrar o valor daquilo. Mostrar para a criança o que ela está falando uma coisa errônea. Ela está reproduzindo um valor de preconceito. Lembrando que muitas vezes, né, o filho é o espelho do pai e o espelho da mãe. Sem dúvida. Se o pai sair e começar a jogar, fuma o cigarro dele lá, e joga um maço de cigarro no chão. É o exemplo que ele está dando para o filho. O filho vai achar aquilo como normal, né? Aí você não tem como cobrar algo do teu filho que você também não você também não tem, né? Muitas vezes também você não... a Joana mandou uma mensagem aqui dizendo que como é que vai cobrar amor do filho se o pai não deu e a mãe não deu amor. Agora, doutor, eu até discordo um pouquinho. Tem um pai e um filho aqui em São José, você conhece. O pai não vale nada. E o filho espetacular. É um lorde. Aqui, está nos ouvindo. Como inverter isso? Inverter não, mas como enxergar? O pai não vale... Olha, se trocar por cocô, perde o pacote. De tão porcaria que é. Como compreender isso? Como compreender explicar isso? Então, a gente entende, é aí que eu falo, olha só que coisa espetacular. Todo ser humano, ele é livre para fazer as suas escolhas. E aí, é o que eu te digo, existe no ser humano, né, um protagonismo. Não é porque meu pai é assim que eu vou ser assim, mas existe uma maior probabilidade. Se eu tô vendo aquilo, eu amo aquele pai, eu vou querer reproduzir. Vai no exemplo. Então, se a minha mãe ou meu pai são barraqueiros, arrumam confusão, provavelmente você vai ver aquela criança que é uma criança que reproduz isso. Que é muito triste. Você vê, às vezes, uma criança, e eu falo, eu acho assim, o fim do mundo, uma criança que fala como um adulto, que começa a se sacudir, que sacode os ombros e tá querendo tirar satisfação, Doutora, que é muito triste. Tem um livro que eu li recentemente que chama Os Filhos do Governo. Tá aí um hábito que eu tenho e meus filhos também têm, porque é questão de hábito mesmo. Eu os criei dessa forma, né? E nesse livro, Os Filhos do Governo retrata o dia a dia de um cidadão que ele é ex-interno da antiga FEBEM, né, que é hoje a Fundação Casa. E numa das grandes fugas da FEBEM em São Paulo, ele fugiu também, ele estava internado pela questão de um homicídio, e ele estava dormindo embaixo de uma marquise, passou uma senhora, ficou com dó dele e levou ele para casa. E aí ele relata o seguinte, né? Depois que a senhora levou ele para casa, começou a dar uma boa comida, uma boa atenção, né? Começou a dar estudos, dar uma boa educação. Resumindo a história, hoje esse ex-interno da FEBEM é professor da USP, né? E ele relata muito bem o fato o local que você vive, né? A interferência das pessoas. Dizem que você é a soma das 5 pessoas que você convive, e eu creio que isso é realmente verdadeiro. E ele realmente interfere na formação, principalmente do jovem? Então, isso a gente observa que você vai ficando com mais conteúdo ou menos conteúdo. Mas existe esses casos, né, como foi colocado aqui, que às vezes essa pessoa, ela olha para essas 5 pessoas que estão próximas dela, olha para esse pai que é muitas vezes mau caráter, que não vale nada, e diz, eu não quero ser assim. Eu vou fazer uma história diferente. Então, é possível. Agora, eu digo, né, se você anda com pessoas que não te agregam, que não acrescentam, você vai ficando esvaziado. Se você não pratica na tua casa uma leitura, se você não vai atrás de curso, se você não vai atrás de coisas boas, obviamente você vai ficando, né, é o que eu falo, nivelado. O que é medíocre? As pessoas têm um pouco de preconceito com essa palavra. Mas, meu querido, a maioria é medíocre. O que é medíocre? É mediano. É quando você se nivela, não queira se nivelar. Faça diferente. Mas todo mundo joga papel aqui. Mas todo mundo fala mal dos outros. Não seja todo mundo. Tem uma passagem do livro, do filme da Alice no País das Maravilhas, que é bem claro, né? Parece que pergunta lá ao coelho, ao mágico, não lembro quem vou, né? Se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, se você não tiver metas, não tiver um objetivo, não tiver um planejamento, né, com certeza você vai, tanto faz. Existem uma frase que a galera põe na rede social, não seja, né? Ou seja, seja mais do que isso. Sim. Né?
Mas a população hoje em dia, ela busca somente o mediano, não se preocupa em ser um pouquinho além, né? E aqueles que se propõem a ser um pouquinho além, esses que se destacam. Sim, não se nivelar, muitas vezes existe um preço, né? Agora, eu falo, não existe nenhum preço tão caro de ser uma pessoa congruente, digna, correta, honesta. Eu posso só mandar um beijo para a Rosimeire Marçal, a doutora Rosimeire Marçal, otorrinolaringologista, uma das melhores otorrinos daqui, é minha comadre, tá? Ela está nos assistindo. Ela escreveu aqui assim, ó, fazer a lição de casa e ensinar os filhos o que não é, né? O que não é salutar. Agora, respondendo a sua pergunta, posso responder a sua pergunta? Que você disse da questão do presente? Eu ensino muito uma coisa para minha filha, o nome dela é Chloe, uma gracinha. Como é o nome do neném? Amor. Chloe. Chloe. Isso, um beijo, minha francês, filha. É francês, exatamente. Chloe, meu amor, minha vida. Eu ensino muito uma coisa para ela que eu acho extremamente importante para responder essa sua questão do presente. Você quer refazer a pergunta para o pessoal que está pegando agora? Você perguntou do presente, né? Como lidar nessa época? Né? Como dar esse presente, né? Se dar esse presente, quem não tem condição financeira. Então, é assim, eu sempre ensino para minha filha o valor e não o preço. Então, quando ela me pede alguma coisa, e criança pede o tempo todo, eu utilizo uma regra que ninguém precisa. Eu não dou coisa fora de hora para ela, a não ser que ela tenha algum pagamento com relação a isso, em termos morais, éticos, comportamentais. E uma coisa mais simples. Então, quando ela me pede alguma coisa, eu falo para ela, filha, você sabe quantas horas a mamãe vai ter que ficar no trabalho, longe de você, meu amor, para poder te dar isso? E ela pega, reflete, eu falo, então, é tanto dormir e acordar, né? Que eu falo, muitos dormir e acordar, eu tenho que ficar no trabalho para poder te dar isso. Então, são muitos dias longe de você. Você acha que vale, meu amor? Você deseja isso, então ensinar o valor e não o preço. Eu não falo para ela, isso custa R$50, isso custa R$10, isso custa R$200. Eu falo para ela, enquanto de falta, ela tem que passar comigo para ela poder receber isso. Eu, muitas vezes gripada, muitas vezes com dor, muitas vezes doente, muitas vezes querendo ficar em casa, eu vou para o trabalho. Aí, Isabela, aquela garrafinha ali vai demorar um pouco. Doutora, a manchete do jornal Correio Brasiliense de hoje diz o seguinte, que especialistas alertam para o aumento de jovens infectados com DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis. A juventude, essa adolescência, eles se erotizaram e perderam a noção de perigo, de doenças? Sim, sem dúvida. Eu acredito que o jovem hoje está muito erotizado e a gente explica isso, né, devido a toda essa comercialização em cima disso, dessa naturalização. É óbvio que a sexualidade é natural, mas existe também esse contraponto que é importante fazer dessa espera, da dedicação aos estudos, da sua autopreservação. Então, não existe aí uma educação no sentido ostensivo de mostrar que essa realidade realmente está acontecendo. Diariamente nós estamos tendo esses adolescentes, os adultos sendo contaminados pelo HPV, pelo HIV, são doenças que vão ser debilitantes, perigosas, e eles acham que nunca vão acontecer com eles. Né? A camisinha passa a ser algo para evitar filho. E olhe lá. E é importante dizer para esse adolescente, para esse jovem, e eu falo que o nosso adolescente, a nossa criança, ele tem que ser, né, nós saímos de uma educação muito patriarcal, muito ditatorial, para uma educação que a gente fala que faça como quiser. Isso é um perigo. A gente tem que usar o caminho do meio. É uma educação ostensiva, sim. Marcação, eu brinco, quase jogador de futebol, ombro a ombro, homem a homem. Você tem que saber onde seu filho está, o que ele está fazendo, tá conversando com ele, porque amor é contenção. Até porque se você não acompanhar, né, alguém vai acabar acompanhando. Até se você não procurar dar atenção, não conversar, não dialogar, perguntar, saber como é que está indo na escola. Se você não fizer esse papel, alguém vai acabar fazendo. Infelizmente, quem estiver fazendo pode não ser alguém de bem. Né? Sem dúvida. E pode, às vezes, pegar um caminho ruim, a hora que você perceber, até para você tentar consertar, porque muitos jovens, a família não percebe, envereda para o mundo do crime, para a dependência química, a hora que a família percebe, entendeu? Aí já fica muito mais difícil resgatar, até pela dependência química que isso causa, né? Sem dúvida, e eu acho que falta também a gente saber que o pai, ele tem que dizer, o pai e a mãe tem que dizer mais não do que sim. Eu costumo brincar, para cada 10 perguntas do seu filho, são 7 não e 3 sim. Muito bem. Doutora, pedir licença um pouquinho, doutora
ela é psicóloga e o papo tá bom demais e você pode mandar pergunta também aqui para o 996792377, falando direto com a doutora Aline Machado. Ela é psicóloga, viu, gente? 7h55, pedindo licença, doutora Aline. Vamos para um breve intervalo e a gente volta já. Jornal da 7. Você está ouvindo Jornal da 7. A organização Campo Vale oferece serviço funerário e cremação para os não associados em até 12 vezes no cartão de crédito. Planos com 15% de desconto e sem limites de idades. Consulte pelo telefone 12-3935-1000. Campo Vale, cuidando de você nos momentos mais difíceis. O desafio Point Car continua. Achou o carro do mesmo ano e modelo mais barato? A Point Car cobre a oferta. Olha só. 2015 completo e com apenas 28.900 quilômetros rodados, de 36.900 na Point Car, só 32.990. Quer mais? Liga que eu ouviu esse comercial na Mix FM e ganhe tanque cheio e transferência grátis. Desafio Point Car, Avenida Pedro Frigi, 545 Vista Verde. Vem já pra Point. Loja de fábrica da Cobertores Paraíba. Conheça e aproveite uma infinidade de produtos para o enxoval completo de sua casa. Cobertores, mantas, edredons, travesseiros, toalhas de banho e o mais novo sucesso, Oberdron. Tudo isso a preço de fábrica. Vá conferir. Loja de fábricas da Cobertores Paraíba. Rua Maceió 250, Vila Terezinha. Telefone 3911-1561. Aconchegante maciez de pura lã para sua família. Cobertores Paraíba. Vem aí, Racionais MCs, o melhor grupo de rap do Brasil ao vivo em São José. Racionais MCs, sábado, dia 7 de outubro, no Luso. Aqui quem fala aí de rock vai ser problema. Racionais MCs. Compre já o seu ingresso com desconto na Traixa Rock, Shopping Centro, Subway Santana ou pelo site queroingresso.com. Racionais MCs. Salve, rapaziada. Que é o Mano Brown, quero ver todo mundo lá. Racionais MCs, ao vivo em São José, é da Mix. O que já era bom ficou ainda melhor. A Inovar os preços. Confira o que preparamos para você. Sofá Mona Lisa retrátil e reclinável por apenas 10 de 139,99. Colchão mais box Inovar Miami Casal por apenas 10 de 79,99. E o primeiro pagamento é só para setembro. Acesse o nosso site lojasinovar.com.br. Preço baixo, lucro certo. Preço baixo, lucro certo. No Hispânia Atacadista, você encontra tudo o que precisa. Qualidade, variedade, atendimento diferenciado, economia e o melhor, muito mais lucro para o seu negócio. Acesse nosso site, Facebook, Twitter ou baixe nosso aplicativo no seu celular e confira ofertas imperdíveis. Hispânia Atacadista. Preço baixo, lucro certo. Preço baixo, lucro certo. Você sabia que a Câmara de São José dos Campos pode estar no seu celular? Basta baixar nosso aplicativo e ter acesso a serviços como notícias, pauta das sessões, além da lista de vereadores com contato de cada parlamentar. Pelo aplicativo também é possível assistir à TV Câmara e ainda deixar alguma pergunta no ícone Fale Conosco. Então não perca tempo, baixe o aplicativo da Câmara e participe. É a Câmara Municipal, a vida da cidade passa por aqui. Voltamos a apresentar Jornal da 7. 7h59. Olha, por motivo de força maior, não haverá essa semana o show dos Racionais, viu? Já foi, né? Já foi, já. Não tem como você voltar, né? Então, não tem. Deu uma escapadinha ali. Olha, os Cobertores Paraíba é referência em qualidade e cobertura superiores. Vou passar aqui uma lista para a senhora ir na loja de fábrica da Cobertores Paraíba. É barato mesmo, olha. Loja de fábrica dentro da Cobertores Paraíba. Sai do tear mesa ou direto para sua casa, viu? Toalha de mesa de Natal, 78 por 78, R$ 16,90.
Olha, a toalha de banho gigante, 1,5 por 85, R$ 29,90. Roupões de banho PMG, R$ 49,00. E o jogo de berço, malha 100% algodão, fio penteado, 3 peças, R$ 30,90. Isso aí é na loja de fábrica Cobertores Paraíba. A senhora vai lá dentro da fábrica comprar o produto. Rua Maceió 250, aqui na Vila Terezinha. Chegar na Rua Maceió, como faz? Você vai até o posto, a UBS da Vila, direto até o viaduto, já chegou na Rua Maceió 250. O telefone lá, 3911-1561. 3911-1561. Fábrica da Cobertores Paraíba. De pura lã para a sua família. Cobertores Paraíba. 8:01. Olha, praticamente entupido aí o WhatsApp do ouvinte em relação... houve uma corrida pedestre em São José dos Campos no último sábado à noite, na Via Norte, na região norte de São José dos Campos. E parece que a região norte de São José ficou intransitável, né? Eu acho que a população tem que ter realmente atividade esportiva. Eu acho que é importante, né? Mas você não pode praticar algo também prejudicando o outro, né? A região norte de São José ficou intransitável. Falta de planejamento. Muita reclamação. Hoje o WhatsApp aqui, mas muita reclamação mesmo. Parece que o prefeito foi nas redes sociais, disse que realmente não vai mais acontecer, pediu desculpas. Eu acho isso saudável, demonstra humildade. E quando a gente erra, a gente tem que ter essa humildade mesmo. Então, parabéns ao prefeito por essa iniciativa, né? E a população também da região norte, com certeza, não vai ter mais esse problema. A gente precisa realmente incentivar o esporte, buscar alternativas, mas a gente não pode prejudicar a população para a prática esportiva, né? Mas temos aí um WhatsApp do ouvinte, através do 9679-2377. Alô, bom dia. Olá, bom dia. Eu sou Samuel Fernandes, do Santo Inês 1. Fala. Gostaria de agradecer o momento que o Jornal da 7, junto com outros restaurantes, outros estabelecimentos, um momento que me proporcionou na semana passada, ganhando um prato do restaurante Amit, do Aquários, um excelente local, um prato maravilhoso. Gostaria muito de poder compartilhar isso com vocês. E, mais uma vez, agradeço por essa oportunidade. Muito obrigado, Jornal da 7, Cristiano, Paulo, Ana, Max, e todas as pessoas que puderam contribuir com esse momento. Muito obrigado. Nós que agradecemos. O Festival Minutur, né? Foi até esse domingo, e a população pôde realmente participar, e eu quero agradecer esses restaurantes e toda a população que acompanhou. Paulo, vamos fazer até uma nova sugestão. Tem um show aí do vocalista lá do... O Benninger. É que eu não sei, você que é meu assessor para assuntos de língua inglesa. Fala, tem até, agora eu contratei um consultor novo, né? Para assessor de língua inglesa, né? E falaram assim, o Paulo não tá muito por dentro, né? Tem um consultor novo aí, depois eu vou pedir pro Eduardo soltar o consultor. Para lembrar o nome dele. Mas olha, vou até fazer um convite a você que nos acompanha diariamente no Jornal da 7. O Paulo Silva está em alguns ônibus da cidade aí, tudo bonito, pomposo, cheiroso, né? Então você que tirar essa foto, né? Postar essa foto na rede social, marcar aí o Paulo Silva, Mix FM e tal, vai ser agraciado também aí com um par de ingressos aí pro show. Oh, mas que beleza. Então, atenção. Se você vê um ônibus e vê lá a promoção da Mix com o Cristiano e com o Paulo Silva, tira a foto, manda pra cá, estará ao ingresso, mas isso para quem gosta do Benninger, do Humberto Gessinger. Gessinger. Acho que é esse nome mesmo, né? É o engenheiro a lista dos engenheiros do Havaí. Pelo andar da carruagem, mas um show que o Dodô está organizando aí, que a Mix está organizando, que vai lotar, né? Então, mande a coladinha pra cá. Vai ser aonde? Não, no Face ou no Zap? Não, no Facebook, né? No Face, hein? Aí você manda a foto do que você vê, a promoção da Mix, do Cristiano e do Paulo Silva, que está nos ônibus anunciando o Jornal da 7. Manda a foto, estará concorrendo, e fala onde você viu. Avenida
tal, rua tal, bairro tal, estará concorrendo a um ring. Aqui para a doutora. Doutora, a pergunta da Paula do Urbanova, ela diz o seguinte, falando de assunto em pauta, criança e adolescente. Minha filha tem 12 anos, já está na adolescência, né? Na escola, no 7º ano, a professora levou camisinhas na escola na semana passada e me parece que apenas se atentam em alertar mais sobre gravidez na adolescência do que prevenir os mesmos de outros riscos de sexualidade precoce, inclusive constante e crescente da internet. É a mensagem da ouvinte Paula do Urbanova. Então, é importante os pais não terceirizarem a inclusive a educação sexual desse filho, né? Então a escola e qualquer órgão de fora, ele serve como um potencializador do que você quer transmitir ao seu filho. Independente de você querer que o seu filho tenha uma iniciação sexual ou não, independente da sua crença, é importante alertar o seu filho para os riscos das doenças sexualmente transmissíveis e até mesmo da gravidade que isso causa, debilitando e até mesmo marcando essa pessoa para ela continuar com a vida dela, né? Então é importante que o pai entenda que, independente de sua crença, ele precisa alertar o filho porque ele pode vir enfrentar caso ele faça uma má escolha de ter uma atividade sexual sem proteção. Muito bem, são 8h mais 6 minutos. Registrar ao lado da doutora aí o vereador Valdir Alvarenga, que já está conosco aqui. Já conhecia o vereador? É o perigoso. Prazer. Tudo bem? Já conhecia o vereador Valdir? Está conhecendo agora o vereador Valdir do Solidariedade. Ele é um cara muito solidário, né, Valdir? Sem dúvida. Né? Valdir, é um prazer recebê-lo aqui. Você agora nessa manhã fala com toda a população aqui do Vale, Taubaté, Caçapava, Jacareí, Caçapava, em especial, né, para aquela região que eu sei onde o senhor tem uma grande atuação, que é ali a região sul de São José dos Campos. Um bom dia, Paulo Silva. Valdir é bom de discurso, hein? Bom dia ao sempre vereador Cristiano, a doutora Aline Machado. Doutora Aline Machado e os demais presentes aqui no estúdio da Rádio Mix 94.9. Agora, você já era conhecido, agora aqui o pessoal... É um prazer estar aqui debutando nessa rádio pela primeira vez, né? Para conversar com os seus ouvintes. Estamos à disposição. E vamos falar já. Você me trouxe a lembrança quando da criação do Solidariedade. É verdade. Quando você fez a campanha, você foi... Começamos contigo, né? Lá no microfone. Aqui no bairro, foi por aqui, foi ali, aqui do lado. Exatamente. Que saudade do Valdir. 8h08. Deixa eu registrar também aqui a audiência no Facebook da Sandra Fátima, do Gilson Eloy, da Cláudia Uchoas. A Cláudia, por sinal, tem até uma pergunta aqui, doutora. Bom dia, doutora Aline. Com qual idade posso deixar meus filhos interagirem nas redes sociais, como o Facebook, né? Dizendo que ela tem muito medo. Na realidade, até fica um alerta aos pais que entregam um aparelhinho de celular na mão dos filhos e que, né, não monitoram, não conversam. Até como é que... Olha, muitas vezes o filho ele coloca uma senha, né? Como é que o pai vive? Como é que interage com essa situação? Como é que ele vai lá no telefone e fala, filha, me dá seu telefone? Como é que... Porque ela também tem a liberdade dela, também a gente tem que respeitar a liberdade do filho, e né? a intimidade, né? Então, mas como é que faz com isso? Porque muitas vezes uma conversa ali isolada, escondida numa rede social, está um perigo iminente. Então, esse assunto é um assunto bastante extenso, eu vou tentar abordar algumas coisas mais importantes aqui. Eu peço para vocês imaginarem, né, a palma da sua mão e um montinho de areia aqui dentro. Se você apertar, né, imagina um montinho de areia na palma da sua mão, você aperta. Se você apertar, o que vai acontecer com esse montinho de areia? Ele vai começar a escorrer. O ser humano é assim. Se você apertar demais, aí que ele vai correr em direção daquilo que você está dizendo não para ele. Agora, como que deixa? Deixa assim? Quer? Não. Você precisa mostrar para o seu filho e questionar para ele, dizer para ele o porquê daquilo, o que não é adequado para ele, né? Então, minha filha com 4 anos disse para mim que assistir um tal programa aí de mini adolescente, pré-adolescente, mas para mim tá mais de adolescente, eu disse para ela que não era adequado. E expliquei para ela que aquilo estaria antecipando coisas na linguagem dela que não seriam apropriado. Foi difícil, ela ficou chateada e eu disse para ela que aquilo não seria. E a gente não pode ter medo de dizer não, mas explicar para a criança o que para o adolescente, o que aquilo causa nele. E, acima de tudo, questionar o interesse dele, escutar, deixa ele falar, deixa ele dizer para você. Chorar, né? Não, e assim, falar, né, doutor? Independente
Você precisa entender que ele está manifestando uma insatisfação dele. Você precisa entender, acolher e dizer, olha, apesar de tudo isso, está indeferido. Muito bem. Doutora, 8 horas e 10 minutos, aonde encontra a doutora Aline Machado? Nas redes sociais, do Instagram? Deixa eu registrar aqui também, né? Tem a Rose Marçal, o Sérgio Tárzia agradecendo aí aos ouvintes da Mix FM, dizendo que a população tem participado. Até ontem foram 4.000 peregrinos atendidos ali no PAP, Eugênio de Melo, e cumprimentando também a Igreja da Cidade, o pastor Carlito. É bom isso, né? Igreja Católica, Igreja Evangélica, todos organizados na mesma fé, né? O Vanderlei Macedo, quem mais está aqui? O Giovanni Prado, o Edu Santos, ou seja, uma grande audiência também no Facebook. E, doutora, é importante, né, a gente informar, principalmente esse pai, esse cidadão, né, para que ele tenha a devida atenção com o teu filho, porque muitas vezes nessa correria do dia a dia de trabalho, você dá uma acorda cedo, trabalha o dia inteiro, muitas vezes a criança acaba sendo educada por uma empregada ou por uma professora na escola, e é importante essas informações, né? Sim, sem dúvida. E aquilo que eu disse para você, independente do seu tempo, né, aqui, vou dar um presente para o meu filho, leve ele para passear, ele quer a sua atenção, ele quer que você escute ele, porque aí muitos pais dizem para mim, me quer mais, porque chega uma idade que ele não te quer mais mesmo. Então é importante você dar essa atenção para ele, nem que fosse segundos, né? Aquele momento que você chega em casa e você não vai se preocupar com nada. Tira os seus sapatos e vá dar um pouco de atenção para o seu filho, nem que for 10, 15, meia hora, né? É importante seu filho se sentir acolhido por você, porque a carência faz com que ele ache que qualquer atenção numa rede social é amor. E ele vai atrás daquilo. Então o seu filho precisa de você. Muito bom. 8h12, doutora. Olha, foi só a gente falar, né? E é bom até para testar a audiência, né? Tá chegando um ônibus azul, ônibus laranja, ônibus verde. Quero mandar um abraço aí pro Frederico, lá de Santana, que ele já mandou. Na verdade, a gente tá bem iluminado. Tá bonito, viu, Paulo, no ônibus? Tá, né? Elegante, A Maria deu um trato na sua silhueta, deixou você mais magrinho, né? Sabe que parece que sim. O Valdir tem Você anda com essa manta também, Valdir? Não, nada a ver, irmão. Como é que é, Paulo? Não, nada a ver, irmão. Não, nada a ver, irmão. Tô fofo. O Valdir anda acompanhado com essa manta também ou não? Samanta de gordura? Samanta de gordura. Não é, não. Mas o Valdir sempre foi atlético, né? Dedicado à academia. Samanta de gordura. Tá quase indo embora. Olha, chegou foto aí dos ônibus. Até a Pequena Vitória mandando foto aqui. No ônibus, né? O Frederico lá de Santana, fofa, né? Então, olha, o Frederico, eu vou pedir para que depois do programa a nossa equipe, né? O Max, a Maria, a Ana, faça contato com você, né? Te presenteando aí com um par de ingressos do show do Humberto Gessinger. Humberto Gessinger, que é o vocalista da banda Engenheiros do Havaí. Doutora, agora, pelo amor de Deus, aonde encontra a doutora nas redes sociais? Olha, é só me procurar a minha página Aline R. Machado. Atenção, Aline R. Machado. Ou psicóloga Aline Machado, a minha fanpage. Esse é mais fácil, não é? Psicóloga e não tem a devida atenção, né? É muito bom conversar com o filho. E muitas vezes não tem o jeito certo de fazer, nada melhor que uma boa profissional. Doutora Aline é prima de um grande amigo, né? Que é o meu companheiro de vinho, que é o Ferrete. Gente boa, tá aí. Você não manda um abraço pro Ferrete, que vai ser papai agora. Você não mandar um abraço para ele, pra Fernanda. Tem uma coleção de rolhas lá em casa. Se eu não mandar um abraço para ele, à noite ele me puxa a orelha, né? E a doutora Aline é uma boa profissional, uma competentíssima, uma das melhores profissionais aqui da região. E quando eu estive com ela semana passada, eu falei, olha, a gente precisa também premiar a nossa audiência da Mix FM com a tua capacidade técnica. Doutora, eu queria agradecer a vinda da senhora aqui, conversando com toda a população. Né? Creio que quem está chegando agora pode pegar aí também no Facebook a tua fala. E é muito importante, não lembrando, para achar a senhora no Facebook... A minha fanpage psicóloga Aline Machado, ou a minha página pessoal, pode ir lá que eu te adiciono, Aline R. Machado. Você pode me seguir, porque acho que não dá para adicionar. Mas dá para me seguir lá. E eu estou sempre postando vários vídeos, estou postando... Acho que é conteúdo de valor, né? Que é a regra, né? Muito bom. Psicóloga Aline Machado. Doutora, muito obrigado pela sua presença, pelas suas informações. Foi de grande valia aqui no Jornal da 7.
Sou grata, agradeço o seu ouvinte que esteve conosco até agora. E fala pro seu primo lá que tá faltando rolhas lá na minha coleção. Então, mas a última, né? A última que eu cheguei aqui, fui procurar a garrafa, tava onde? Eu guardei lá, não Guardou abri na sua ainda, casa, viu? né? Tá bom. Porque só tinha uma. 8h15, o Sérgio Tarzia, ele faz o pedido de quem tem óleo. Primeiro, Tarzia, ele tem o PAP, que é o Ponto de Apoio ao Peregrino, que é um grupo que dá apoio às pessoas, aos romeiros que vêm de qualquer parte do Brasil e vão até Aparecida. Ele precisa o óleo da Sani ou Agé. O endereço para você entregar, porque isso é para poder fazer massagem nos pés dos peregrinos que vão nessa fé imbatível até Aparecida. É Rua 15 de Novembro, 73, em Eugênio de Melo. Ou então liga para ele, para o Sérgio ou para a Júlia. Para o Sérgio você liga 98269-6973. 98269-6973. Ou para a Júlia, 99114-3069. 99114-3066, tá bom? Pro Sérgio e pra Júlia do PAP e a todos. São, parece que 200 voluntários. A gente não vai falar o nome de todo mundo que estão lá no PAP. Horas mais 16 minutos. A gente costuma sempre valorizar os nossos entrevistados. E o Valdir Alvarenga é um vereador já de 4 mandatos. Ele é muito querido aqui na cidade. Ele é o criador em São José dos Campos do Partido Solidariedade. Eu me lembro 6, né? 6 a 7? 6,5. E eu me lembro quando o Valdir criou Solidariedade aqui em São José dos Campos. Ele passou de mão em mão, de rua em rua, colhendo assinaturas para a criação do Solidariedade aqui em São José dos Campos. Então, ele vai falar já aqui no Jornal da 7. Então, vamos fazer o seguinte. Você tem bônus aí no seu celular? Ligue para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, para quem gosta do Valdir e fale, olha, o Valdir Alvarenga está no Jornal da 7, sintonize aí na 94,9 FM. Nós vamos para um breve intervalo, na volta o vereador Valdir Alvarenga do Solidariedade no Jornal. Você está ouvindo Jornal da 7. Atenção comerciante e empresário. Se você está ouvindo esta mensagem, o seu futuro cliente também está ouvindo. O Jornal da 7 vem crescendo diariamente em popularidade, audiência, credibilidade e eficácia como veículo publicitário e está acessível para você fazer o seu anúncio, divulgar a sua empresa e aumentar as suas vendas. 9 em rádio e o rádio está junto a 93% dos consumidores. E o Jornal da 7 está no horário mais nobre do rádio, na hora do café da manhã, na hora que você deixa o seu filho na escola e vai ao trabalho. Anuncie no Jornal da 7, divulgue sua marca e aumente as suas vendas. Faça contato conosco pelo telefone 3921-9490 ou pelo WhatsApp 99679-2377 e aumente suas vendas. Jornal da 7, sempre em defesa dos direitos do cidadão. Loja de fábrica da Cobertores Paraíba. Conheça e aproveite uma infinidade de produtos para o enxoval completo de sua casa. Cobertores, mantas, edredons, travesseiros, toalhas de banho e o mais novo sucesso, Oberdron. Tudo isso a preço de fábrica. Vá conferir. Loja de fábricas da Cobertores Paraíba. Rua Maceió 250, Vila Terezinha. Telefone 3911-1561. Aconchegante maciez de pura lã para a sua família. Cobertores Paraíba. A Pet Vale VIP oferece plano de assistência funeral e cremação para o seu pet, além de todo cuidado com o seu amiguinho. A Pet Vale conta com muitos benefícios em vida. 0800 Atendimento 24 horas. Pet Vale VIP. Cuidar e prevenir é um gesto de carinho. A Mix coloca você. Shows do Vale em outubro. Mas o metrô vai passar. Você vai ver os Racionais MCs e Humberto Gessinger. Vou agora não quero te encontrar. Novembro tem um grande encontro com Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. E em dezembro,
Você assiste os Paralamas do Sucesso? Gostou? Então se liga na Mix, porque além de ganhar ingressos, você ainda vai conhecer o seu artista favorito. Você, nos maiores shows do Vale. É mais uma promoção da Mix. Preço baixo, lucro certo. Preço baixo, lucro certo. No Hispânia Atacadista, você encontra tudo o que precisa. Qualidade, variedade, atendimento diferenciado, economia e o melhor, muito mais lucro para o seu negócio. Acesse nosso site, Facebook, Twitter ou baixe nosso aplicativo no seu celular e confira ofertas imperdíveis. Hispânia Atacadista. Preço baixo, lucro certo. Preço baixo, lucro certo. Você sabia que a Câmara de São José dos Campos pode estar no seu celular? Basta baixar nosso aplicativo e ter acesso a serviços como notícias, pauta das sessões, além da lista de vereadores com contato de cada parlamentar. Pelo aplicativo também é possível assistir à TV Câmara e ainda deixar alguma pergunta no ícone Fale Conosco. Então não perca tempo, baixe o aplicativo da Câmara e participe. É a Câmara Municipal. A vida da cidade passa por aqui. O que já era bom ficou ainda melhor. A Inovar reduziu ainda mais os preços. Confira o que preparamos para você. Sofá Mona Lisa retrátil e reclinável por apenas 10 de R$ 139,99. Ou mais box Inovar Miami Casal por apenas 10 de R$ 79,99. E o primeiro pagamento é só para setembro. Acesse o nosso site lojasinovar.com.br. Voltamos a apresentar Jornal da 7. 8 horas e mais 22 minutos, 8h22. Saúde não tem preço. Prefira sempre leite pasteurizado e pasteurizado é Cooper. Ele é o único que mantém os lactobacilos vivos, tão importante para a nossa saúde. Por isso, cuide bem dele, mantendo sempre na geladeira. Leite e produtos Cooper. 82 anos de tradição e qualidade. Prefira sempre leite pasteurizado e pasteurizado é Cooper. Olha, tem o SDC. É o serviço domiciliar Cooper, para você adquirir os produtos Cooper no conforto do seu lar. É 21 39 22 30. Você liga lá, 21 39 22 30, e a Kombi vai com leite e os produtos Cooper direto na sua casa. A vaquinha vai chegar na frente da sua... vai a vaquinha. Mãe, só que você lembre o seguinte... compre o Lac Mix, que as crianças adoram. Leite e produtos... Oi! Aqui vem, bacia leiteira. Bacia leiteira. Você sabe que aqui no Cambuí, né, aqui no Lava-Pés, né? Era o córrego. O córrego do Lava-Pés. Não era vaca, né? Mas era os cabritos, né? Meu avô criava os cabritos aqui no córrego do Lava-Pés aqui. Meu tio Nelson, uma vez, rapaz... Todo dia meu tio vinha buscar o leite dos cabritos aqui, rapaz, e nunca que chegava leite lá, rapaz. Por quê? Não sei o que acontecia, né? Vendia pelo caminho. Meu tio Nelson descia aqui pela Pedro Cabral, que era só um terreiro só, né? Descia pelos Cabral no meio fazendo curva entre os cupinzeiros ali, chegava aqui no fundo do vale, não tinha prédio de prefeitura, nada disso, né? Era o córrego aí. Aí nada que o leite chegava na casa da minha avó, rapaz. Até que um dia o meu avô falou, vou atrás para ver o que está acontecendo. O meu tio Nelson vinha aqui, mamava todo o leite da cabrita, rapaz, e nunca queria chegar. Bita. Ali no Jardim Paulista, rapaz. Ah, Nelson. Mas vamos lá, deixa eu registrar aqui o Valdinei japonês, mandando um abraço para você, Paulo, dizendo que você poderia voltar o jornal do... como é que é? O Troca-Troca na rádio. Compra na banca. Né? O Valdinei tá mandando um abraço. O Alexandre também, lá para o vereador Valdir Alvarenga, pois ajudou muito quando nós morávamos lá no Pedro I. Um grande abraço e que Deus continue te abençoando. Valdir, quantos anos, quantos mandatos de Câmara Municipal, quantos anos aí em defesa da população ao longo dos seus mandatos? Agora o nosso bom dia oficial. Oficialmente. A população, a gente procura produzir na Câmara Municipal de São José dos Campos, mudando, inclusive, a vida das pessoas nos bairros com os quais nós temos a nossa base de atuação, como já disse o Cristiano,
focado exatamente na Zona Sul, né? E nós procuramos o instrumento regulatório que a população nos confere, nos outorga, à medida em que ela vai lá e deposita o voto nas urnas, nas eleições, a seu favor. Então, você tem que procurar, à risca, né, cumprir essa obrigação, esse dever de representar bem junto aos poderes constituídos de nossa cidade. Valdir, muitos anos estava no PSB e agora, durante muitos anos, está desde o início do Solidariedade, que consagrou a sua liderança na região como presidente do Solidariedade? Sim, eu acho que nós, aqui no Vale do Paraíba, acho que é a única cidade que tem diretório, né, com sede, com uma estrutura que condiz, né, com a grandeza de São José dos Campos. E o Solidariedade, para aqueles que não acreditavam quando nós iniciamos a nossa corrida para a formatação do partido, a gente anunciava que nós faríamos, com certeza, mais de um vereador e que sairíamos da eleição de maneira diferente que nós entramos, ou seja, que nós aumentaríamos o poder de representatividade dentro da Câmara Municipal, e isso aconteceu com 2 vereadores. Dobrou vereadores e vereador Valdir e o vereador, quase, Esdras, né? Não é isso? Quase fez o terceiro. Sim. Os votos, Alemão, faltou 4. 4 mil votos. Que é o Fabião? Não. Seria o Fabião. Fabião seria... Fabião zagueiro, Quer dizer, um detalhezinho, você poderia ter triplicado o número da bancada. Exatamente. Eu acho que... E o Solidariedade está procurando cumprir o seu papel dentro da Câmara, fortalecendo aí a representação da população. A gente sabe, né, o Pisciano é testemunha disso, que infelizmente a cultura, né, do parlamento brasileiro, de modo geral, instância municipal, estadual, federal, ela deixa muito a desejar. Quando mais a população precisa do representante para defendê-la e não deixar que algumas medidas dos governos, seja estadual, municipal e federal, querem tomar, muitas vezes o político, o parlamento, ele é cúmplice, né? E acaba se tornando subserviente do executivo. Então, essa cultura, confesso que até já passei por ela também, estou procurando me reinventar como representante da população em relação a essa interface com o poder executivo. Acho que o parlamento brasileiro, Cristiano, ele confunde um pouquinho, não sabe separar a harmonia com independência. Você tem que ser harmônico entre si, constitucionalmente, caminha-se dessa forma. Porém, a independência tem que existir, senão você acaba se tornando o cordão umbilical do executivo, e aí mata o poder de representação da população junto aos poderes constituídos. Só você, por exemplo, essas taxas, IPTU, vereador Valdir, IPSM... Tem uma pergunta, né, aqui da Joelma. Joelma é moradora do bairro Telesparque, e ela disse que é servidora pública municipal. Ela pede para não identificar o restante do nome dela, tal, ela tem medo de qualquer tipo de retaliação. Mas ela cumprimenta o senhor e o vereador Esdras pela forma que votaram na semana passada no projeto do Instituto dos Servidores. Não só votamos, como também fomos para a tribuna várias vezes tentando abrir a cabeça, vamos dizer assim, dos demais colegas vereadores, mostrando para eles que uma coisa é o executivo pedir, outra coisa somos nós, vereadores, com o poder que temos em mãos, de autorizar o executivo a praticar aquela medida que ele está desejando. Então, às vezes, mesmo prejudicando a população, por conta de um espaço que o parlamentar tem lá na prefeitura, ou no estado, ou lá na União, né, no governo federal, ele acaba se sucumbindo diante dessas benesses que existe do parlamentar diante do executivo. Então, isso é ruim para a população, porque a população fica enfraquecida e muitas vezes ela não acompanha esses embates e ela até imagina que todos estão na mesma... Até quero cumprimentar a Selma aí, porque você está conseguindo separar
quem votou contra eles, servidores públicos municipais, e quem votou a favor deles. Então, ela está sabendo distinguir de que o Valdir Alvarenga votou a favor dos servidores e contra o projeto da prefeitura, né? E que não adianta dizer, não, é um projeto bom, que isso, que aquilo. Não, se o projeto fosse tão bom, não teria a recomendação da assessoria jurídica da Câmara, que literalmente barrou o projeto, não teria a recomendação do Ministério Público, pedindo, inclusive, para que não votasse o projeto do IPSM, que é do Instituto do Servidor Público, porque merecia mais debate, merecia mais discussão e, sobretudo, tinha que levar essa proposta lá no meio do servidor e fazer um plebiscito, fazer uma consulta, detalhar mais o projeto, e não precisava do rito de urgência. Então não terminou com a aprovação pela Câmara. Não, ele foi, infelizmente, nós fomos votos vencidos, né? Mas o Ministério Público foi vencido também? O Ministério Público, na verdade, não foi um TAC, né, um termo de ajuste de conduta do Ministério Público. Foi uma sugestão do Ministério Público quando ele tomou conhecimento, através de uma comissão de funcionários da Secretaria da Educação, que se dirigiram à promotora Chame, Ana Chame, e ela, de uma maneira muito diligente, muito sábia, né, e prudente, ela pediu prudência para a Câmara, a mesa diretora da Câmara, que levasse esse projeto à discussão em plenário para a votação, porque suscitava, e muitas dúvidas se suscitava ali. Agora, vereador, a justiça tem que ser provocada. O sindicato, se provocar a justiça, não pode barrar isso, voltar a ser. Pois é. É o que os servidores estão esperando neste momento, é que o sindicato judicialize, busque em si o parecer da assessoria jurídica da Câmara, que se opôs a este projeto entrar em plenário em condição de ser votado, né? Que ele se judicializando, provavelmente a gente tem aí um apontamento do Poder Judiciário e, de repente, até fazendo com que essa votação, ou, de repente, que o Poder Executivo não sancione esta lei. É importante sempre dizer, Paulo Silva, de que este vereador Valdir Alvarenga, o Partido Solidariedade, ele é a favor da cidade. Ele não é um partido que aceita rótulo de oposição. Nós aceitamos o rótulo de protagonistas de debates no parlamento. Se for bom o projeto, vota. Desde fevereiro até o presente momento, o Solidariedade já votou mais de 20 projetos a favor dos campos, a favor do prefeito. Mais de 20? Mais de 20. Só que todos eles eram bons para a população. Você pode citar um? Quando surgiu o projeto que é bom é aquele, por exemplo, que desonera um pouquinho as empresas de ônibus para não subir a passagem no elevado que eles queriam. Votou a favor. Nós votamos a favor. Tem um outro projeto também, uma outra parte de um projeto de impostos até, que traz para o município, né, os impostos dos bancos e tal. Do ISS. Isso também é importantíssimo. Solidariedade votou como? Só que esse projeto... Só que aí é o seguinte, viu, Paulo? É importante porque a gente tem que buscar mecanismos de gestão para aumentar a arrecadação, só que sem onerar o contribuinte, né? Então, os Cristiano tocam num assunto importante. O ISS, ele veio uma proposta parcialmente boa, que é que as atividades dessas empresas que levavam os impostos para fora, porque a origem da empresa era lá, que era só um braço, até aí perfeito. Só que no meio desse projeto, eles colocaram a mão de gato. Qual que é? Eles colocaram o seguinte, aumentando todas as taxas dos comerciantes de São José dos Campos. Louco. De imposto de ISS, sobre qualquer natureza. Então, aí nós pegamos e votamos o contrário. Se tivesse apartado esse projeto em relação ao que o Cristiano acabou de dizer, que seria segurar os impostos do ISS que estavam indo embora para fora, nesse ponto ninguém vai discordar disso. Ninguém vai discordar. Porém, entrou com a mão de gato nesse meio aí. Então, aumentando o imposto de São José. Olha, saiu de 300 e pouco a base de cobrança de multa, etc., para R$ 1.200 de base de cálculo. Então, isso, com certeza, o comerciante vai sentir isso na pele, para que ele receber a taxa de cobrança que vai incidir sobre ele. Exatamente. Bom, são 8h35. Eu costumo alertar, eu costumo falar aqui, Valdir, na verdade, até fazer uma sugestão ao senhor de 2 projetos de leis.
Um deles, né, que a gente vem falando aqui, hoje quando você para um carro num shopping, por exemplo, e para o carro numa vaga de cadeirante que seja, né, o agente de trânsito não pode entrar dentro do estabelecimento comercial e autuar o veículo. Ele autua o estabelecimento comercial que não tomou conta das vagas. Em São Paulo, a regra já é outra. Em São Paulo, o agente de trânsito ele entra no estabelecimento comercial, e autua o veículo que para na vaga de cadeirante, na vaga da gestante. Se ele não é o direito dele aquela vaga, tem por que ele parar naquela vaga, né? Em São Paulo já é assim, São José também deveria seguir, a região também deveria seguir dessa forma, né? Ou seja, não autuar o estabelecimento comercial, mas autuar o veículo, o cidadão que para na vaga que não é dele. E a semana que passou agora, Cristiano, acabei de protocolar um projeto na Câmara, um projeto que eu tenho certeza que é de suma importância. Hoje, o deficiente físico, ele vai no estacionamento privado e ele paga o estacionamento também. Então, nós estamos pedindo a isenção desse deficiente físico, porque né, ele já tem, infelizmente, o ônus, né, da natureza que o levou àquela condição. Dificuldade de locomoção. Dificuldade de locomoção e tal. Então, nós estamos propondo isso. Taubaté já tem, Campinas já tem. Mas vai ter um número de vagas ou não? Sim, hoje já é obrigado todo estabelecimento, seja público, seja privado, para o idoso e para o deficiente. Porém, no privado, o deficiente físico ele paga também para estacionar. Então, está pedindo a isenção. Pedindo a isenção. E a contrapartida do estacionamento, vereador? Mas o número é pequeno, não interfere. Pequeno. Às vezes o cara tem 100 vagas no estacionamento dele, não custa nada mais levar justo, uma né? meia dúzia de vagas que não precisa pagar. Desde que ele comprove, ele vai ter que fazer um registro lá na Secretaria de Mobilidade. Tem que ter o selinho no e tem que ter o selo, e na hora lá tem que ter o selo que vai afixado no veículo e uma carteirinha dizendo que realmente ele é um deficiente, etc. Muito bom. Deixa eu lembrar que você que nos acompanha diariamente pelo jornal, pelo 94.9 da Mix FM, também pode acompanhar o Jornal da 7 pelo www.facebook.com/mixfmvale e interagir conosco também através do WhatsApp do ouvinte, o 996792377, 996792377. Nesse WhatsApp você pode interagir conosco no programa e também receber as principais notícias do dia. Deixa eu registrar aqui o Alexandre Galvão, a Clara Uxkin, a Selma Cleonice, o Kleber Rocha, a Sandra Fá, dizendo que estão lá na tenda do Jardim Diamante, atendendo os peregrinos também, ao Gilson Eloy, a Viviane Coutrinho, ou seja, a Patrícia Souza, grande parte deles acompanhando o Jornal da 7 também, pelo Facebook do Jornal da Mix FM. facebook.com/mixfm Vale ou 996792377. Vereador Valdir, eu queria fazer uma outra sugestão ao senhor, além desse projeto das vagas, né, nos estabelecimentos comerciais, porque não é justo. Veja bem, o estabelecimento comercial ele tem que tomar conta da vaga. Agora, tem que multar não o estabelecimento, multar o sem educação que para na vaga que não é dele. Um outro projeto que eu acho que iria amenizar essas polêmicas todas envolvendo servidores, envolvendo os impostos. Já existe um projeto de lei na Câmara Municipal, é um plano de metas, inclusive foi apresentado à época que eu ainda estava vereador. E o que diz o projeto? Que uma vez o prefeito eleito, ele protocolar na Câmara Municipal o seu plano de governo e a cada 6 meses esse prefeito terá que fazer audiências públicas. Ou seja, né, até eu creio que o maior erro do Felício nesse momento foi a falta de diálogo com a população. Olha, se tem um remédio amargo que tem que ser gestor, muitas vezes não é só fazer aquilo que a população gosta. Muitas vezes existe um remédio amargo que muitas vezes é apontado pelo Tribunal de Contas e o prefeito, querendo ou não, ele tem que fazer, senão ele responde até por improbidade administrativa. Mas qual é o maior erro, né? O prefeito, nessa questão do imposto, nessa questão do instituto, ele deveria convocar uma audiência pública, chama a população, por exemplo, ali no estádio da associação, no ginásio da associação, fala, olha, eu estou com esse problema, eu preciso tomar essa atitude, né? Divide com a população que o elegeu. E esse plano de metas, ele trata nada mais nada menos do que isso mesmo. A cada 6 meses, o prefeito se torna obrigado a fazer uma audiência pública, e nessa audiência pública o prefeito fala, olha, meu plano de governo era esse. Eu realizei isso. Isso não estou conseguindo realizar por esse problema. Explica para a população o que está acontecendo e divide, ou seja, é democrático. Divide
com a população, a gestão da cidade, né? Ou seja, o que é positivo, o que é negativo, tem essa interface, esse diálogo, né? Uma vez que o prefeito ele tem que realmente prestar contas e dialogar com a população. Então, eu acho que isso se resume em transparência e também diálogo. É importante sempre lembrar também, Cristiano, que o Solidariedade hoje, ele não faz parte da base aliada, né, do prefeito Felício. Muito embora nós já nos declaramos abertamente que nós de ser oposição e sim protagonista de debates dentro do parlamento, porque a existência do parlamento é para isso. A palavra parlar significa debater, discutir. Então, o que acontece? Nos últimos 10, 15, 20 anos, a Câmara de São José dos Campos, por conta desse alinhamento com o governo municipal, ela morreu na sua parte de representação da população, dos interesses da população. Passou apenas os interesses do executivo. Então isso precisa remodelar. A Câmara precisa se reoxigenar. Isso quando no passado, quando a questão de 24 anos atrás, eu cheguei na Câmara, os debates eram acalorados dentro da Câmara Municipal. Eu me lembro que eu saía da tribuna com a camisa molhada. E, de repente, a Câmara foi caindo na mesmice, foi caindo no morno, foi continuando na mesmice, no morno, e se apagou. Por que a população hoje se bate uma pesquisa na cidade, perguntando a opinião da população sobre o parlamento? É das piores possíveis. Por quê? Porque não se vê o parlamentar debatendo as questões da cidade. O Cristiano fala desse plano de meta, perfeito, acho que é uma ideia maravilhosa. Eu acho que valeria para todos os prefeitos, viu? Sabe o que acontece, Valdir? Muitas vezes na campanha eleitoral, por desconhecimento até do mandato, das funções de um prefeito, se promete muito aquilo que você não consegue cumprir. E aí, ou seja, a partir do momento que você prometeu algo, você foi eleito, anexa na Câmara, vai lá, protocola, esse é meu plano de governo. Aí, meu irmão, aí a regra é outra. Aí você é obrigado a cumprir aquilo. Se você não for cumprir, a cada 6 meses explica a população, olha, eu estou com esse problema, não consigo por causa desse problema, houve uma queda na arrecadação do município, ou seja, tenha um diálogo. Mas deixa eu pedir licença um pouquinho para o vereador Valdir. Conosco na ponta da linha o secretário Paulo Guimarães, secretário de Mobilidade Urbana de São José dos Campos, para conversar um pouquinho com a população e explicar a população da região norte de São José dos Campos, que muito, realmente, esse final de semana reclamou em relação àquela corrida na Via Norte. Paulo, secretário, bom dia, é um prazer estar com o senhor. Paulo Guimarães, bom dia. Bom dia, Cristiano, bom dia ao Paulo, bom dia, vereador Valdir, todos os integrantes aí do estúdio, aos ouvintes. Nossa semana vai ser bem curta, mas bem intensa, né? A gente está cheio de atividade aqui na Secretaria de Mobilidade e a gente começa com um esclarecimento e um pedido de desculpa, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que colocar aí para os moradores da região norte, né? Que foram muito impactados aí com um evento de corrida que aconteceu da noite. Então, só para colocar, Cristiano, já houve uma determinação já para que a Via Norte não seja mais utilizada. O prefeito até se posicionou assim na rede social dele, né? Isso, já foi imediato, né? E isso durante a própria corrida, a gente já estava se organizando já e fazendo essa avaliação. Tentamos ao máximo amenizar aí o impacto na região norte, ali que aconteceu com o travamento mesmo da região em função da interdição da Via Norte. Chegou até a fazer uma faixa reversível na Avenida Olivo Gomes para tentar aliviar o tráfego. E, infelizmente, o volume de veículos foi acima do esperado. A gente já tinha feito eventos na Via Norte, inclusive a corrida de aniversário da cidade foi num domingo de manhã e aconteceu lá na Via Norte sem causar o transtorno que causou no período noturno. Todo esse transtorno aconteceu por conta realmente do volume de veículos horário, que aconteceu, a corrida aconteceu mais cedo, né, do que aconteceria falando do período noturno, então isso realmente causou esse impacto. Mas a mensagem que eu queria deixar, Cristiano, é que o governo do prefeito Felício incentiva a prática de esportes, vai continuar incentivando. A gente ainda tem 5 corridas no calendário. Viu, secretário? Eu acho que realmente tem que ter as práticas esportivas, né? Eu acho que é saudável para a população, tem que incentivar, né? Mas eu fico até ou seja, você não está fugindo do debate, né? Você está vindo a público, em nome do prefeito, pedir desculpas à população pelo que aconteceu e alertando que não irá mais acontecer. Para uma parcela
população que acaba tendo o seu dia a dia impactado, mas quando isso acontece no domingo de manhã, o impacto é bem menor, né? O que acabou acontecendo no sábado à noite é que o transtorno acabou se tornando algo que gerou até risco, né? À medida que as pessoas precisavam se deslocar e ficaram impedidas. A gente tem informações de pessoas que demoraram cerca de 2 horas. Hoje pela manhã, viu, secretário? Hoje pela manhã, no WhatsApp da rádio, estava praticamente entupido, muita gente da região norte realmente reclamando. Eu acho que, olha, não deu certo, já viu que não deu certo, outra corrigiu, não irá mais acontecer. Eu acho que isso que é o mais importante, né, secretário? Isso, ele é contra as atividades esportivas, vai proibir. Então, o recado principal é esse, não... as nossas ações. A gente ainda tem 5 corridas previstas no calendário oficial, que estão mantidas, né? Não tem mais nenhuma prevista na... Já é hábito. Então assim, só para deixar esse recado, que a gente está empenhado em realmente incentivar a prática de esportes, né? A gente fez toda aquela sinalização na região do Urbano. A gente continua aí tentando fazer o melhor por São José, tentando população, né? E onde será, secretário, o novo local para... a gente já tem outro. Vai inaugurar um novo trecho da Via Oeste, né? Então a Via Oeste passa a ter 5 quilômetros, uma corrida de 10 quilômetros na Via Oeste. Aqui, né? Tenho criticado constantemente a questão da Secretaria de Saúde, e o que é certo, o que é errado, é errado. Isso não é verdadeiro, né? Teve um problema na Via Norte. Eu acho que isso que é mais importante, né, secretário? Não deu certo, corrige e... nas próximas faça ainda melhor. Então, esse é o nosso objetivo. O edital, né, então, a gente tem já o resultado do julgamento da semana passada no Tribunal de Contas do Estado, e a gente só está aguardando aí a publicação oficial do relatório do Tribunal de Contas, para que a gente já está com o edital já pronto. Cambuí, né? E isso então, é importante, né? Via Cambuí, uma obra importante para São José, que a gente espera que realmente saia, gerar renda, e o poder público é importante nessa hora, né? Para você, a economia está ruim, uma obra para o senhor, né? O senhor é sempre nosso parceiro aqui, mas parece que o vereador Valdir quer fazer uma pergunta ao senhor aqui. Senão... Se eu não pôr o Valdir para falar, secretário, ele vai ficar bravo aqui. Secretário, tudo bem? Bom dia, vereador. Viu, Valdir? Importante. Se todos os secretários fossem que nem o Paulo Guimarães e que nem o Minoro, a cidade não teria muito problema, não. É extremamente importante, isso é louvável e na verdade, Paulo, o que eu queria dizer é o seguinte: há 5 meses atrás, quando o Anderson me recebeu lá na Norte, conhecido como uma cidade de Minas dentro do estado de São Paulo, porque tem muitos aqui. A Norte é uma instância aí do Minas. Teve a quantidade de carros que vão ali. Outro ponto a ser relevado, Paulo, é o seguinte: a Secretaria de Transporte, como essa da Via Norte, nunca pode perder de vista a seguinte análise: quantos 1000 veículos nós temos hoje em São José dos Campos? 400. Jamais você pode subestimar de que um evento trancando
fechando ruas, não vai acontecer esse transtorno. Lembra nesse dia. Então, eu quero cumprimentar, sim, a Prefeitura, o Felício, por ter notado e percebido, aqui, ó, se todos os secretários fosse igual o Paulo Guimarães, igual o Minoro, às vezes eu mando uma mensagem para ele no domingo, ele está na rua rodando, tentando resolver problemas. A cidade não teria boa parte dos problemas que hoje tem. Mas, secretário, obrigado pela participação do senhor, pela fala do senhor, boa semana de trabalho e na tua pessoa, cumprimento aí. 4.500 corredores inscritos. E acho que talvez isso, a da cidade, por exemplo, que foi lá na Via Norte, no dia 30 de julho, recebeu 2.500 corredores. Então isso ajudou também a ampliar as edições e seguimos em frente aí, incentivando o esporte, incentivando a mobilidade urbana sustentável e incentivando ainda mais o diálogo com a sociedade, o debate com a população. Grande abraço a todos aí. Obrigado, secretário. 8h52, continua conosco. Porque deu tudo errado. 52, faturando e voltando já. Você sabia que a Câmara de São José dos Campos pode estar no seu celular? Basta baixar nosso aplicativo e ter acesso a serviços. No aplicativo também é possível assistir a TV Câmara e ainda deixar alguma pergunta no ícone Fale Conosco. Então não perca tempo, baixe o aplicativo da A Pet VIP oferece plano de assistência funeral e cremação para o seu pet, além de todo o cuidado com o seu amigo. 771-1398. Atendimento 24 horas. Pet Vale VIP. Cuidar e prevenir. Confira o que preparamos para você. Sofá Analisa retrátil e reclinável por apenas 10 de R$ 139,99. Colchão mais box Inovar Miami Casal por apenas 10 de R$ 79,99. Site lojasinovar.com.br. De fábrica da Cobertores Paraíba. Conheça e aproveite uma infinidade de produtos para o enxoval completo de sua casa. Cobertores, mantas, edredons, travesseiros, toalhas de banho e fábricas da Cobertores Paraíba. Rua Maceió. Telefone 3911-1561. Aconchegante maciez de pura lã para a sua família. Cobertores Paraíba. Atenção comerciante em diariamente em popularidade, ciência, credibilidade e eficácia como veículo publicitário, está acessível para você fazer o seu anúncio. Está junto a 93% dos consumidores e o Jornal 7 está no horário mais nobre do rádio, na hora do café da manhã, na hora que você deixa o seu filho na escola e vai ao trabalho. Pelo telefone 3921-9490 ou pelo WhatsApp 99679-2377. A organização Campo Vale oferece serviço funerário e cremação para os não associados em até 12 vezes no cartão de crédito. Planos com 15% de desconto e Campo Vale, cuidando de você nos momentos mais difíceis. Ele é a voz e a alma dos engenheiros. Humberto Guessing,
27 de outubro. Ingressos de primeiro lote já à venda em São José. BC, Universidade Brás Cubas e Sodier Doces. Vendas online pelo site queroingresso.com. Move Brasil, sonorização e iluminação. Realização, divulga promoções e eventos. Humberto Guessi. A apresentar Jornal das 7. 8h56, presença no estúdio do vereador e líder do Tony Veículos. Olha, lojas em São José. A sinalização de trânsito. Deixa eu registrar também aqui a audiência do Coelho, lá de Jacareí, mandando o Alexandre Galvão, o Luiz Cristiano, meu xará, todos eles na audiência do Jornal das 7 também. O vereador Valdir, eu sei que o senhor tem uma emenda aqui. Acho que é 300 e poucos mil reais. 387 mil. Por sinal, São José dos Campos não tem secretário de saúde, né? Como é que vai fazer para tirar esse dinheiro? Saúde pública, né? Agora, como é que vai fazer para acontecer? O dinheiro já está no caixa da prefeitura. Conseguir essa emenda, é importante dizer. O dia 31 de maio do corrente ano que foi depositado, o número da emenda que chegou a São José. Estão castrando. 87 mil Mas reais. chegou agora no mês de maio, né? Que equivale a 3 mil novas castrações com clínicas que já estão credenciadas na prefeitura. Ou seja, que não falta de um gestor na Secretaria de Saúde, né? A gente sabe que o doutor Ricardo, que é o vice-prefeito que está lá, ajudando, né? Na verdade, a Secretaria de Saúde tinha que ter uns 3 secretários. Mais de 10 meses de governo, alguma coisa já era para estar acontecendo, né? Nós temos uma ouvinte aqui, que é a Tereza, lá do Campo São José, que o Paulo fala... para ela que consulta de ginecologista na UBS do Campo São José somente em 2018. Mas vem uma nova eleição aí, 2020. Que é voltado para a área da saúde também. É o seguinte, vai para votação daqui mais umas 2, 3 semanas. Uma emergência, o município não pode passar de 24 horas para dar o atendimento. Mas infelizmente não acontece. Muito né? Então, a lei é louvável, mas infelizmente com o secretário de saúde está aí, né? Vai ser... que estão no caixa da prefeitura, que vão atender aí praticamente 3 mil animais, caso sejam castrados. A gente torce para que isso aconteça, né? Secretário, o vereador, estou profetizando aí, né? Vereador, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da programa. Né? Agora o senhor descobriu o caminho aqui, peço que venha mais vezes. O nosso objetivo aqui é debater, é informar os direitos da população, defender os direitos da população de uma forma isenta. Né? Aqui, quando o prefeito acerta, a gente elogia, quando erra, a gente critica. Que venha ao jornal quando ele se sentir confortável. Nós temos toda sexta-feira aqui, a sexta-feira dos prefeitos. Todos os prefeitos da região passam por aqui na sexta-feira. Fica também o convite, né, ao prefeito. Quando ele se sentir confortável, que venha. Né? Aqui não precisa ter agenda. A população saiba do que realmente está acontecendo na cidade. Os projetos importantes da Câmara, como não é toda a população que assiste TV Câmara, né, a audiência lá é até bem fraca. Né? Onde aqui pode-se dizer que aqui que a piaba canta. É porque, olha... E aí, o que acontece? Você aproveitando
a diferença, vereador, que estive vereador. O orçamento, Cristiano, vai ser votado agora. Eu estive vereador e quando as coisas acontecem aqui, eu sei realmente quando dá e quando não dá. Muitas vezes a gente percebe que é muito saudável e bom para a população. Tá, vereador Valdir. Seja muito bem-vindo, Valdir, e venha mais vezes. Eu que agradeço pela oportunidade. Tá bom? Muito obrigado. Bom dia aos seus ouvintes. Sobre a proteção de Deus, havendo número legal, declaro encerrado. Ou seja, cumprindo o nosso compromisso diário de defesa dos direitos da população, amanhã tem mais Jornal da Sete. Boa semana para todos vocês, obrigado pela companhia, audiência e amizade de cada um. E olha, gostou do programa? Passe numa banca e compre o jornal do Troca-Troca. Tiano Pinto Ferreira, jornalistas Paulo